Olá, amada, olá, amado. Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes espirituais para que a gente se reconecte cada vez mais com a nossa quinta essência de uma maneira diária, contínua, gentil, suave, mas consistente. A equipe que nos acompanha hoje é a equipe da Jornada dos Dragões. Falo sobre ela um pouquinho mais lá na frente. E hoje a gente vai falar sobre compreensão de liberdade. É bem bonita essa carta aqui do Tarot Zen do Osho. Seria o equivalente ao Cavaleiro de Copas, né? E nela tem um pássaro saindo da gaiola, mas na verdade a gaiola está desaparecendo. E lá fora ele vê vários pássaros. E essa gaiola está desaparecendo porque ele começa a compreender que, na verdade, a prisão era uma ilusão. É muito complicado explicar o quanto nós somos livres. Porque eu sei que a gente tem uma série de convenções sociais, que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa conviver com pessoas, que nós somos seres interdependentes. Eu sei de tudo isso. Eu sei que falar sobre liberdade de maneira muito radical é muito complexo. Não é impossível, mas poucas pessoas conseguiram viver de maneira realmente livre. Mas o fato de ser difícil viver uma liberdade radical não quer dizer que a gente não possa viver nenhum tipo de liberdade. E muitas das nossas prisões, e é o ponto que eu quero falar hoje, né, com a percepção dessa carta, muitas das nossas prisões são percepções, são crenças pessoais. Eu acho que quase todo mundo já passou por uma situação em que achava que não podia fazer uma coisa, que se fizesse essa coisa o mundo acabaria, alguém ficaria muito enfurecido, ou teria um grande problema, ou a situação ficaria insustentável, qualquer coisa do gênero. Só que aí você acaba fazendo, por seja lá que motivo, e não acontece nada, ou o que acontece é muito pequeno perto da expectativa que você tinha do resultado daquela grande transgressão. Então é esse o ponto que eu quero trabalhar. Não vou entrar aqui numa discussão filosófica profunda sobre liberdade, mas sobre as liberdades possíveis, sobre as liberdades que vêm com a queda de determinadas amarras que a gente se colocava. Por construções de pensamento que a gente fez, e talvez no momento que a gente fez essa construção, ela até fazia muito sentido. Só que depois a gente nunca mais revisou essa construção. Tem uma história, e eu não sei se ela é verídica ou não, de que a maneira como na Índia eles domesticam, na Ásia ali, né, eles domesticam os elefantes, é assim. Quando eles são bem pequenos, eles são amarrados em correntes muito grossas, muito grossas. E o elefantinho faz muito esforço para sair do lugar, para tentar sair daquilo e não consegue. E com o tempo ele desiste de tentar. E depois, quando ele fica adulto, não teria corrente que seguraria ele, porque ele é um adulto imenso. Só que como ele não tenta mais, qualquer barbante segura ele. A questão aqui é que a gente precisa revisitar continuamente as nossas crenças. Porque talvez no momento em que elas nasceram, realmente era seguro seguir aquele caminho.
Era realmente seguro. Seja porque a situação era complexa, seja porque existiam riscos reais, seja porque você não tinha recursos para fazer de outra forma. Mas passado um tempo, aquela amarra não faz mais sentido. Você poderia facilmente soltar dela. Esse é o ponto. Até que ponto a gente não se prende a coisas que não fazem o menor sentido? E para isso a gente tem que ter um olhar muito atento e revisitar continuamente as nossas crenças. Então, um ponto que eu queria pegar hoje é que a gente, cada vez que a gente falasse assim, eu não vou fazer isso por tal motivo, a gente revisitasse esse motivo, a gente revisasse ele. Tá, mas esse motivo realmente faz sentido. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Ricardo Sandler, que ele diz num dos livros dele que nada resiste a 3 porquês. Por que você não quer fazer isso? Por isso e isso. Mas por quê? E quando você vai pro terceiro, já não faz mais sentido. Obviamente, existem questões que a gente não quer mexer porque elas são dolorosas. Porque a gente não se sente pronto. Porque a gente também não tem que sair dando com os 2 pés no peito de todo mundo. Não tem mesmo. Eu acredito numa construção evolutiva suave e gentil. Camada a camada, dia a dia. Só que todo dia que eu me construo um pouco melhor, um pouco mais, daqui a um ano, de forma muito suave, quase imperceptível, eu mudei, sem dor, sem grandes transformações assim explícitas, mas é aquela coisa que um dia você olha para trás e fala, nossa, há um tempo atrás eu teria agido de uma forma tão diferente. É sobre isso, porque pode ser suave, assim. Existem algumas mudanças que a gente faz que elas são de sopetão e elas são gritantes e elas são explícitas. Realmente, ultrassônicas, como diz um livro que eu gosto muito, que fala sobre crise da meia-idade. Esse livro diz que algumas crises são ultrassônicas, tipo, sabe quando a pessoa larga o emprego, larga o marido, muda de estado, emagrece, muda de cabelo, tipo, a pessoa em 6 meses é outra pessoa. Existem mudanças ultrassônicas, é um jeito de se mudar. E é um jeito que, se você não está se violentando, é ótimo de se fazer. Tem gente que tem uma quantidade de energia que permite fazer essas mudanças ultrassônicas. Mas existem outras pessoas que preferem coisas paulatinas, moderadas, contínuas, mais suaves. E aí, como a gente vem de uma estrutura também que gosta de explorar a mudança como uma coisa abrupta, aí a gente vê aqueles programas que a mulher entra de um jeito e sai de outro. A gente vê aqueles programas em que o cômodo era assim, aí depois de 10 minutos o cômodo ficou completamente diferente, todo remodelado, redecorado. Isso é explorado, né? A gente vê esse tipo de programa, seja na internet, seja na TV, e a gente fica com essa impressão dessas coisas, dessas mudanças abruptas, assim. Mas isso é só um jeito de mudar, não é o único jeito da gente mudar. Aliás, na verdade, na maior parte do tempo a gente está mudando, né? Só que como a gente está mudando de forma inconsciente, muitas vezes a gente está mudando para lugares que a gente fica tão satisfeito com o resultado, né? Com certeza a gente não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Isso vai se refletir no nosso peso, na nossa pele, na nossa aparência, nos nossos medos, na nossa bagagem, na nossa amargura, enfim.
na nossa coragem, né? A gente tá mudando. E assim, a maior parte das mudanças não são abruptas. Então essa revisão das nossas coisas, das nossas crenças, ela nos leva para mudanças suaves e conscientes. A gente começa a perceber onde a gente quer chegar. Eu acho que uma das maiores dificuldades de envelhecer não é a questão óbvia tem questão física, mas não é isso. É que parece que tudo começa a ficar pesado demais, porque a gente já carrega tanta história, tantas mágoas, tantas tristezas, tantas decepções, sabe? E isso vem dessa não revisão também. Porque a gente vai meio que jogando no quartinho da bagunça emocional, sabe assim? No quartinho do entulho, assim. E a gente precisa revisar pra gente seguir leve, pra gente seguir focado no presente, pra gente guardar as lembranças que valem a pena e descartar aquelas que não valem. A gente guardar as lições que valem a pena e aquelas que não valem. A gente guardar os critérios que vão fazer da nossa vida uma vida cada vez melhor e aqueles que não vão. Não acho que é simples, mas eu acho que a gente merece. Eu acho que... Imaginando o que a gente faz pra gente mesma, sabe assim? O quanto que tá aqui o meu corpo, a minha alma, a minha mente disponível para que eu viva a minha vida, todos eles merecem que eu me revise, sabe? Não sei se isso ficou muito estranho, mas se tanta gente merece a nossa melhor versão, por que eu não mereço a minha melhor versão, sabe? Assim, por mim. E o quanto isso não pode ser libertador? E o quanto eu não posso viver mais leve? E o quanto eu não posso voar para onde eu quero? Enfim, essa é a reflexão de hoje que a gente fez junto com a equipe da Jornada dos Dragões, que é uma jornada terapêutica de 5 semanas, em que a gente faz um alinhamento energético de uma questão que você traz. E além disso, você recebe um processo terapêutico de 5 semanas, onde você vai refletir e se alinhar cada vez mais com essa energia que você vai receber, para que você materialize, para que você ancore aqui na vida prática o que você está buscando. Tudo isso com a energia incrível, maravilhosa, poderosa dos dragões. Eu sou suspeita para falar porque eu acho eles muito incríveis. E é uma jornada de muito poder pessoal, de muita clareza, de muita autoafirmação. Eles são muito diretos, eles não adoçam, mas isso é muito poderoso, sabe? E dá muita força para o nosso processo. Então, se você se sentiu chamado por essa energia, por essa jornada e quiser saber mais, é só entrar em contato comigo no link que está aqui na descrição da mensagem. Desejo que hoje seja um dia de libertação, de clareza e até amanhã.